corumbaense que sou, se eu encontro um menino na rua e eu quero chamar ele, eu falo, e aí, guri? Ô, guri. Mas houve boatos que em São Paulo você pode chamar moleque também, que não vai ter uma conotação ofensiva como ter em Corumbá. Corumbá se fala moleque, Campo Grande também. Se fala moleque, eu tô querendo ofender aí a hombridade do cara, falar que não é homem, é um moleque irresponsável, ou sei lá, ou não age direito conforme com as características que um homem deveria ter. Enfim, por que eu tô falando essa historinha toda? Pra dizer que como que o seu contexto, ele muda a forma como você vê uma coisa ou alguém, né? E por isso que é tão difícil você aconselhar. Por isso que é tão complicado você se colocar como referencial para uma pessoa. Porque às vezes o que é importante para você ou o que é legal para você, para o outro pode ser insignificante, pode ser sem graça. E a maneira como você sente uma coisa também às vezes é totalmente diferente da maneira que outra pessoa sente. E com certeza já aconteceu comigo e deve ter acontecido com você, de alguém vir te aconselhar e assim, baseado sempre na vida dela, né, na vida dele, enfim, a pessoa chega pra você e fala assim, ó, no seu lugar eu faria isso. E aí você fica pensando assim, às vezes é uma alternativa que você nunca tomaria. Por quê? Porque seu contexto é totalmente diferente, suas referências são totalmente diferentes e principalmente porque às vezes a vida daquela pessoa que te aconselhou ou o pensamento daquela pessoa que te aconselhou não bate às vezes com o seu, é totalmente contrário, totalmente inadequado, assim, pra você, entendeu? Por isso que é tão difícil colocar como referência. Um exemplo que eu acho que dá pra visualizar bem essa questão é em relação à academia, por exemplo. Academia é um lugar super estimado por algumas pessoas e muito criticado por outros. Hoje até não tanto, porque tem essa visão muito de saúde, mas ainda está muito atrelado à questão só de aparência. Então, as pessoas às vezes que elas não gostam, né, de academia. Então, às vezes elas criticam e elas têm uma visão das pessoas que frequentam muito e que às vezes abrem mão de uma pizza, por exemplo, de uma batata frita, pensando no corpo. Então, essa pessoa que não gosta, que não faz, às vezes fala, nossa, que prisão que essa outra vive, essa pessoa fitness vive. E essa pessoa aqui, que já é a pessoa que abre mão da pizza, do hambúrguer, do brigadeiro, do sorvete, deixa eu ver o que mais, coisa boa, soba, do sushi, às vezes pode ter uma visão que essa aqui também, que não gosta de malhar, que critica, também é presa, mas a prisão é outra. Seria a prisão do hambúrguer, do brigadeiro, da pizza, a prisão é aquela que você não consegue controlar aí o que você come, você não consegue ter o controle, né, sobre as coisas que você gosta. Mas você percebe que as duas pessoas, às vezes, podem ter visões diferentes umas sobre as outras, e por isso que é tão difícil aconselhar. Então, assim, aquela história de se conselho fosse bom, seria vendido, faz muito, muito sentido.